Ó Pai, e nos livra do mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Convido o nosso irmão Tiago, será o mensageiro nesse momento, a falar da parte de Deus, que Deus o use poderosamente. Quer botar aqui? Ajuda aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Iremos finalizar a epístola de Judas. Chegamos no finalzinho dela agora. Falta terminar os erros, né? Tem muitos capítulos ainda. Mas iremos hoje finalizando a epístola, então iremos do verso 22 até os versos finais. Porém, como eu tenho feito e como essa será a última vez que iremos expor aqui Judas, pelo menos eu irei expor por enquanto, iremos reler a epístola pela última vez. Então, epístola de Judas, a partir do verso 1. Diz assim: Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, misericórdia a vós e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam o domínio e falam mal das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavra de acusação, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o 7º, depois de Adão, destes profetizou, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram.
e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo as suas concupiscências e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, então, fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos na Epístola de Judas, especialmente nesses versos finais, como se ele concluísse aqui na sua doxologia, a maneira que ele vai glorificar e louvar a Deus, ao mesmo tempo ele vai, como se fosse resumir tudo o que ele disse e aplicar ao mesmo tempo, e no final dar glórias a Deus. Vemos aqui que a epístola se destinou aos crentes, obviamente do primeiro século, que estavam enfrentando dificuldades por conta de falsos irmãos que tinham se infiltrado, estavam no meio da igreja de Cristo, e estavam pervertendo a fé, como foi dito nos versos iniciais, e estava, dessa maneira, manchando as festas de caridade, ou as festas do amor, ou a ceia do Senhor, e causando outros danos aos demais irmãos e toda a congregação. Então, Judas, o irmão Tiago, irmão do nosso Senhor, escreve isso para nos lembrarmos do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor sobre tais pessoas. E ele trouxe, e nós já vimos, diversas condenações que estes homens e essas mulheres também sofreram e que irão sofrer também no tempo presente. E aqui, na conclusão da epístola, temos que nos lembrar de algumas coisas que foram ditas, e ele vai repetir aqui. Todas as coisas que ele disse nessa epístola não está se referindo a priori, de início, porém pode se aplicar, mas não está se referindo aos perdidos de fora, mas ele está se referindo a pessoas de dentro da congregação, de dentro da igreja, de dentro e no meio do povo de Deus, que estava sendo levado por esses comportamentos e estava seguindo esses caminhos. Então, todas essas advertências e a maneira que ele exorta, até duramente, aqui com exemplos bem duros, é para todos nós, é para os dias de hoje também. Então, aqui no verso 22, nós vamos ver uma primeira afirmações aqui. Vamos ver no verso 22, diz o seguinte: e de alguns tende compaixão, com discernimento. Veja, ele acabou de concluir nos versos anteriores como nós devemos nos comportar, os que não seguimos os caminhos destes que querem perverter o evangelho, e agora ele vai adiante, ele fala uma coisa que todos os verdadeiros crentes e que não se corromperam devem fazer. Então, vendo a corrupção dos demais irmãos, das demais igrejas, o que é que nós devemos fazer? Ele vai dizer aqui: de alguns, tende compaixão com discernimento. Então, a primeira coisa que ele nos orienta aqui é apiedar-se destes que estão se perdendo. Ele recomenda, aqui, Judas recomenda isso aqui.
Porém, veja como ele diz aqui, ele é bem enfático. Ele não simplesmente diz, tenha compaixão deles, tenha misericórdia, e pronto. Não, ele diz, com discernimento. E aqui é que está a chave do que ele vai concluir nos versos que se seguirão. Ter compaixão destas pessoas com discernimento. O que seria isso? Isso seria não ter compaixão de qualquer maneira. Ou seja, não seria você ver uma pessoa que está caminhando, defiando na fé, e você relevar os seus erros, passar a mão pela sua cabeça e simplesmente relevar, aquela pessoa está errando, mas não tem problema. Eu tenho até compaixão dela, eu vou orar por ela. E você releva e nada faz para aquilo. E outro detalhe aqui, que duas coisas nós podemos trazer aqui, apenas nessa parte do discernimento. Temos que discernir também o tipo de exortação que nós vamos dar a cada pessoa. Nós precisamos discernir como foi lido em toda a epístola, como tratar cada um em particular. Ou seja, o modo que nós vamos tratar algumas pessoas, ou o modo que nós vamos corrigir, ensinar, exortar alguns irmãos, não se aplica a todos os irmãos. A alguns será de um modo e outros de outro modo. Vamos exemplificar. O que Judas quer dizer aqui é que, dependendo da disposição de cada pessoa, o modo que exercermos essa compaixão mudará. Ou seja, pessoas mais brandas, mais mansas e dispostas a ouvir a repreensão, nós devemos também, dessa mesma maneira, corrigi-los e exortá-los com essa mansidão e sermos brandos também nessa exortação, seguindo no mesmo espírito. Porém, para aqueles que não querem mais ouvir, que estão endurecidos ou que não estão abertos para essa repreensão, a exortação e a correção é e sempre foi mais áspera. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras onde Deus se chegava para o seu povo e com alguns ele simplesmente falava, você está caminhando de modo equivocado, não faça isso, faça aquilo. E algumas pessoas ouviram a voz de Deus e de pronto mudaram o seu caminho. Mas muitas outras, como foi descrito aqui, como o caso de Sodoma e Gomorra, teve aquele episódio terrível, eu não vou repetir aqui, mas eles, endurecidos, de maneira nenhuma se arrependeram e se voltaram. E Deus os puniu severamente. Então, nós temos que ter também esse discernimento de como exortar e corrigir e levar esse irmão ou estes irmãos que estão seguindo em caminhos contrários às Escrituras para de volta do aprisco. Eu quero também lembrar aos irmãos como o próprio Jesus e inclusive Paulo, o apóstolo Paulo, ele comenta acerca dessa disciplina. Há poucos exemplos no Novo Testamento, mas o nosso Senhor Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ele vai tratar como nós devemos disciplinar o irmão pego em falta. Ele não diz assim, ora, essa pessoa foi pega em falta, ela está se perdendo, então saia espalhando na internet, leve ao caso ao pastor Paulo e divulgue. Nada disso. Ele fala, você sabe disso, ou isso foi contra você? Vá você a essa pessoa, exorte, corrija ela, fale o seu erro. Se ela ouvir, salvaste e ganhaste seu irmão. Se ela não ouvir, veja um modo de discernir a aplicação da correção. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se ela não ouvir, leve mais uma ou duas pessoas e da mesma maneira a faça. Mas se ela também não ouvir de jeito nenhum, não se arrepender e não mudar, aí sim, agora sim, a correção, a exortação, ela é mais severa. O que é que ele recomenda? O próprio Senhor recomenda que leve sim agora o caso a toda a congregação, a toda a igreja, e que ele, caso também diante de toda a igreja, com aquela situação, ele não volta para o Senhor, ele não deve ser considerado, durante aquele período em que ele permanecer assim,
como parte do povo de Deus. Ele deve ser considerado, nas palavras do nosso Senhor Jesus, como um publicano, um gentio, alguém que não faz parte da família de Deus. E isso é uma maneira de disciplina, é uma maneira de disciplina dura. É literalmente, como a gente chama também, é excomungar o irmão do nosso meio. Mas vamos seguir aqui. No verso 23, ele vai seguir ainda sobre essa exortação, porém vamos perceber alguns outros detalhes aqui que são muito interessantes que Judas traz aqui. O verso 23, ele diz o seguinte: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Veja aqui a afirmação. Primeiramente, novamente ele repete esse termo aqui, que na minha versão está alguns, mas o termo é basicamente o mesmo do verso anterior, quando ele fala de alguns tem de compaixão, ou seja, de alguns e de outros, ou seja, não é de todos. Veja a ideia que ele tem aqui de discernimento. Não são todas as pessoas que, eu vou comentar isso mais a fundo, mas não são todas as pessoas que serão alvo da nossa exortação e que, de fato, o Senhor pretende exortá-los para retornar aos caminhos. Iremos ver isso também. Então, veja, salvar alguns. Então, significa que não são todos, aqui, primeira coisa, que invocam o nome do Senhor, Senhor, não é que o próprio Jesus disse, que serão salvos, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso também aqui implica, como eu falei, que devemos ter em mente que Deus, o Pai, vamos ver isso nos versos seguintes, ele não tem um plano, não está nos planos de Deus, de acordo com as Escrituras, de salvar a todos os homens e todas as pessoas. Isso fica, inclusive, até claro aqui. Veja como é o verso 23. E salvai alguns, e ele segue como é que vai salvar, arrebatando-os do fogo. Ele não disse, salve todo mundo, arrebatando do fogo. Salvai alguns. E especificamente os da fé. Veja, lembrando que ele está falando para a igreja. Então, salvar os de dentro da igreja, que estão se desviando do evangelho. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas aqui. Salvar alguns também não significa que os pregadores, os pastores, os presbíteros, os professores vão salvar a pessoa. Ele usa aqui a expressão. Mas não é essa a ideia. Eu não posso salvar ninguém, o pastor Paulo não pode salvar ninguém. Ninguém aqui pode salvar ninguém. Somente Deus pode salvar. Mas quando ele utiliza essa expressão aqui, ele quer dizer que por meio dessas pessoas, a ideia é que por meio dessas pessoas, Cristo irá salvar. Então, ele é um tipo de agente de salvação naquele momento. É como se fosse um bombeiro. Por exemplo, teve um incêndio, ele vai comentar sobre incêndio, eu irei comentar. Então, não é toda a corporação dos bombeiros que salvou aquelas pessoas. Apesar de a gente chamar, os bombeiros foram lá, bombeiro, a corporação. Mas foi uma ou outra pessoa que entrou lá e salvou. Da mesmo modo aqui, não somos nós os que ensinamos ou iremos corrigir essas pessoas, que iremos salvar elas. Nós não temos esse poder. Mas Cristo, que irá operar em nós, por nosso intermédio, irá fazer com que essas pessoas sejam salvas. E veja de que maneira nós temos que salvar estes com temor. Veja a expressão, com temor. Arrebatando-os do fogo. Por isso que ele utiliza, e no final do verso vai ficar bem claro porque essa expressão, temor, salvar alguns com temor. Mas veja, como vamos salvar essas pessoas então? Como vamos tentar resgatar essas pessoas para o caminho do Evangelho? Fazer com que as pessoas retornem às Escrituras com temor e arrebatando-os do fogo. E aqui eu retorno de novo à figura do incêndio que ele evoca aqui no texto. Imagine um incêndio, uma casa pegando fogo, o desespero dos familiares ou de amigos,
e tendo alguém dentro dessa casa, ou então tendo objetos ou documentos, algo precioso dentro desse local, está em chamas. Obviamente, quando essa situação lamentavelmente acontece, as pessoas não chegam no incêndio e ficam olhando ali, pensando, poxa, será que eu entro agora ou daqui a pouco? Ou ficar tentando pensar, eu vou entrar ali, vou pegar aquilo, ou estende a mão assim e fica procurando. Não. O que as pessoas fazem, os bombeiros também fazem? Eles entram com tudo. Obviamente, eles estudam o ambiente, mas eles vão com tudo. Porque quanto mais tempo leva, o incêndio destrói. Se for uma pessoa, ela cada vez mais irá sofrer queimaduras e irá inalar a fumaça. E se for um objeto, cada vez que esse tempo passe, o objeto irá se deteriorar, se perder. Então, veja, arrebatar é algo, a ideia de rapidez, velocidade, não é algo que você irá esperar a longo tempo. Então, o que ele quer trazer aqui? Uma das coisas, que quando vermos um irmão se desviando dos ensinos dos apóstolos, desviando da fé, corrompendo as escrituras, seguindo pessoas que não estão de conformidade com o evangelho, nós não devemos esperar daqui a 2 anos para talvez depois falar alguma coisa com ela, para talvez depois corrigir, mandar um texto. Não. Arrebatando-os do fogo, ou seja, de imediato. Você não pode esperar, quanto mais tempo você espera, essa pessoa cada vez mais irá se queimar no incêndio. E lembrando aqui da figura do inferno. Quanto mais tempo essa correção, essa exortação demora, mais essas pessoas caminham para o incêndio final, o inferno. Então veja aqui a gravidade. E aqui nós vamos ver também outras coisas. Ele diz aqui no final ainda do verso 23, odiando até a vestimenta manchada pela carne. E aqui eu retomo o início do verso, que ele fala com temor. Veja, e salvai alguns com temor. E aí ele arrebatando-os com fogo, e ele fala, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Por que com temor? Por que salvar essas pessoas, arrebatar essas pessoas com temor? O temor aqui, obviamente, é o temor de Deus, mas também a palavra tem um significado, porque temor e medo em grego é a mesma palavra, é phobos, que daí vem fobia, é o mesmo termo. A ideia aqui é que você deve temer, ficar atento para que você também não chegue na mesma condição que essa pessoa. E por isso que ele fala, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Então, não é de qualquer modo que você vai chegar a este irmão, a essa pessoa que está se perdendo na fé, ou que já praticamente se perdeu, se desviou dos caminhos do Senhor. Você irá com o temor de Deus, temendo e sabendo que se não fosse a graça de Deus, você estaria igual ou pior que aquela pessoa. Então você vai com esse discernimento também. E você vai e exorta essa pessoa. E veja, ele diz, ele é bem enfático, odiando. A gente fala tanto de amor, não é? Nas Escrituras, Deus de amor, Jesus fala para nós amarmos. Mas temos inúmeros textos, principalmente no livro de Salmos, falando sobre odiar, às vezes o homem mau, os maus, a maldade, o pecado. Então, há um tipo de ódio que nós devemos ter, que é esse ódio aqui, odiar o pecado e aquilo que leva ao pecado. Então, ele diz aqui, e nós vamos ver 2 coisas que nós podemos tratar somente nessa expressão aqui, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Veja, ao tentar arrebatar alguém das chamas do inferno, não podemos fazer algumas coisas. 2 aqui irei citar. Primeiro, não podemos usar as suas vestimentas, isto é, nos comportar como eles, como se imitando essas pessoas, fôssemos então a ganhar a simpatia delas
E aí, com essa amizade ou essa simpatia, a gente poder depois tentar apontar o seu erro, o seu pecado. Por que nós não devemos fazer isso? Porque nós não fomos chamados a copiar e imitar o mundo. Veja, o termo aqui, vestimentas, não está falando literalmente das roupas. Eu não estou falando aqui das roupas das pessoas, mas é como se fosse o seu traje, como ela vive. Você não pode se aproximar dessa pessoa e imitar ela para depois corrigir ela. Não tem nenhum sentido. Outra coisa aqui que é interessante notar. Nós não podemos, hoje, trazendo para os dias atuais, por exemplo, há muito hoje que se faz balada gospel, fazer dança, teatro. Essas coisas não estão nas Escrituras. Cristo não nos orientou para trazermos essas pessoas à fé usando esses métodos. Nós não devemos utilizar aquilo que não nos foi dado. Então, usar as vestimentas aqui também se aplica a estas coisas. Nós não devemos nos assemelhar a ele no modo de vida para trazer ele usando as coisas que eles utilizam no dia a dia. Não faz o menor sentido. Segunda coisa que nós devemos evitar de fazer quando formos arrebatar alguém das chamas deste incêndio. Não devemos tratar como algo normal ou comum o que esta pessoa está fazendo. Veja, odiando até a vestimenta. Mas devemos odiar tais atos, pois estão contaminados pela carne. Ou seja, essa coisa de, que está tudo bem, hoje está tranquilo, não tem problema, o pastor Paulo não vai ficar sabendo, não tem problema, João Nilson, o presbítero, não vai ficar sabendo, todo mundo está fazendo, todo mundo hoje está assim, não tem problema. Nós não podemos olhar para os erros que essas pessoas estão cometendo e ver que elas estão se perdendo e tratar como algo normal, como algo comum. É do século XXI, é da modernidade, é do juventude, é coisa de adolescente. Isso nós não podemos fazer, porque se fizermos isso, nós não estaremos trazendo essas pessoas, arrebatando essas pessoas do fogo. Nós estaremos permitindo e mandando elas ainda mais para a condenação final. Então, ao contrário disso, temos a obrigação de fazermos como Jesus, que andando, veja a diferença, andando por vezes com publicanos, pecadores, prostitutas, e com toda espécie de gente, ele não se contaminava com eles. Por que Jesus andava no meio dessas pessoas, por muitas das vezes? Para arrebatá-los do fogo. Porém, veja, Jesus não se vestia como eles, nesse sentido que eu estou trazendo aqui. Jesus não imitava a sua conduta. Jesus não caminhava com eles para virar amigos dele, e iguais a eles, para depois tentar fazer alguma coisa. Não, Jesus se aproximava deles e anunciava o Evangelho. É dessa maneira que nós devemos fazer. Quando o mestre corrigia e curava alguém, por vezes ele dizia, vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então, é esse sentimento aqui de exortação e de disciplina que Judas quer trazer. Não é uma disciplina, uma correção de que eu se tornei amigo de João Nilson, então eu não vou corrigir João Nilson, eu vou relevar, e vai ficar por isso mesmo, a gente é amigo, a gente é irmão, eu já conheço ele, está tudo bem. Não. Jesus fala, vai e não peques mais. E caminhamos para o verso 24 e o verso 25, em que aqui ele irá concluir e irá trazer também muitas coisas que podemos aproveitar para os dias atuais. O verso 24 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria. Até aqui, por enquanto.
Veja, finalmente aqui, ele vai concluir a epístola, e aí agora ele usa esse ora, ele vai concluir, e daqui em diante, ele começa a louvar e glorificar, e a falar especificamente da pessoa de Deus. E note as coisas que ele afirma aqui nesse verso. Logo de início, ele diz: aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Então veja, todo o esforço empregado por Judas ao longo desses 20 e poucos versos, até aqui, e todo o esforço que ele esperava que essas pessoas também fizessem, não teria resultado algum se não fosse a pessoa de Deus, que é o único poderoso para impedir-vos de cair. Então, veja, todo esse esforço, toda essa doutrina, todos esses princípios, todo esse ensinamento, essas orações, essas demonstrações, não são uma garantia de que a pessoa fazendo isso, corrigindo, ou ouvindo essa correção, já resolveu e irá ser salva. Não. É Deus que é poderoso para impedir-vos de cair. Se Deus não fosse poderoso para impedir-vos de cair, ninguém iria se salvar. E veja como ele traz isso no final da epístola, em epístola em que ele fala o tempo inteiro das situações de pessoas que estão se pervertendo, corrompendo o evangelho. E aí ele traz uma esperança, ele traz um ânimo aqui. Ele diz: poderoso para impedir-vos de cair. Ou seja, aquilo que eu estou falando aqui, eu creio e eu sei que Deus irá operar em vocês, para que vocês não somente ouçam, mas que também não caiam. Esse é o objetivo final da epístola. O resumo aqui é concluir: há pessoas que estão se corrompendo, há pessoas que estão tentando perverter o evangelho, há pessoas que estão se apartando das escrituras. Há solução para isso? Há solução para isso. Porém, Deus é quem é poderoso para aplicar essa solução na minha e na sua vida. Se Deus não nos impedir de cair, nós cairíamos, se Deus não nos impedisse. Então veja aqui, isso significa que Deus é quem garante que a boa obra que Ele começou, Ele irá terminar, porque Ele é fiel e justo para completar essa obra. Além disso, veja só, ainda nesse verso, ele afirma, na sequência disso, ele disse: para apresentar-vos sem defeito. Ele disse duas coisas, então. Primeiro, que ele é poderoso para impedir-vos de cair. E de outra coisa, Deus também é poderoso para apresentar a sua igreja sem defeito, sem mácula, sem pecado. Então, veja o ânimo e a esperança que ele traz a todos nós, meus irmãos. Porque se podemos, muitas das vezes, ou de algum modo ou de outro, olhar para a epístola de Judas e ver que nós estamos iguais a algum desses homens que foram descritos, ou de alguma maneira semelhante, nós temos a certeza aqui, ele está afirmando e reafirmando a nossa eleição, a eleição que Cristo fez por nós, e que Ele não irá nos deixar cair, e que Ele sim irá nos apresentar sem defeito. E aonde é que Ele irá nos apresentar sem defeito? Veja, ele segue e diz: diante da presença de sua glória. E ainda mais, com abundante alegria. Ou seja, naquele grande dia, a igreja, povo de Deus, os eleitos, que ele se volta aos eleitos aqui, não irá se apresentar diante de Deus com tristeza, com um olhar penoso. Não. Nós estaremos triunfantes juntamente com Cristo. Nós estaremos aqui sem defeito e diante da glória de Deus. Veja que coisa gloriosa. Moisés pediu para ver Deus, tantos outros homens antes de nós tiveram experiências
com o nosso Senhor, mas eles não puderam contemplar na sua maior totalidade a presença da glória de Deus. Mas naquele grande dia, e dali em diante para todo sempre, nós poderemos fazer isso, e ainda poderemos fazer com abundante alegria. Por quê? Porque Deus é poderoso para impedir que nós caiamos e para nos apresentar sem defeito. E aqui, nós vamos passar na sequência do verso, que é quase que uma sequência, o verso 24 com 25, e ele segue. Veja, então, primeiro, ele é poderoso, e agora ele vai seguir com mais outros adjetivos e atributos divinos. Ele segue, verso 25, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Veja essa expressão de louvor que Judas aqui vai encerrar a sua epístola. Novamente, é uma expressão que nos dá forças, depois de ouvir tantas coisas aqui, muito duras, nos dá força para seguir na fé e combatendo esse combate que ele propõe que combatamos. Então, vamos analisar o que ele disse aqui nesse verso 25. Ele diz, primeiramente, ao único Deus sábio. Note essa expressão, ao único Deus sábio. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, e ter certeza e convicção, e que ele quer que nós tenhamos essa convicção ao encerrar essa epístola, é sabermos que servimos ao único Deus sábio. Nós servimos ao único Deus sábio. Há diversas divindades, esculturas, religiões, espíritos e qualquer outro tipo de crença e coisa, mas eles não falam, eles não andam, eles não ouvem, não atendem, não se levantam, não respondem. E sendo assim, eles também não têm sabedoria alguma. Inclusive, a sua criação é a obra da sabedoria humana, porque foram os homens que o imaginaram e assim criaram. Mas nós temos aqui a conclusão de que, diante de todos esses problemas que a igreja enfrenta e enfrentará, nós sabemos que temos o único Deus sábio conosco. Veja que coisa gloriosa. O único Deus sábio e que também é todo-poderoso. Assim temos certeza que os seus planos, os planos de Deus, não podem ser frustrados e tudo ele fará para o louvor da sua glória. Veja que nesses versos finais, ele traz aqui uma doutrina que é muito cara a nós, que é a doutrina da eleição. Se nós observarmos bem, ele vai trazer essa esperança e vai falar, olha, vocês são eleitos de Deus. Deus não vai abandonar vocês. Está acontecendo esses problemas na vida de vocês. Muitos têm se apartado das Escrituras, muitos não têm mais prazer nas Escrituras, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus é poderoso para impedir-vos de cair. Ele é sábio. Ele está no controle. O Deus que nos guia é sábio e não irá fazer as coisas de qualquer maneira. Então, isso nos traz a lembrança de que somos filhos amados dele, que fomos eleitos por ele. E dessa maneira nós podemos confiar nossas vidas a ele. Ainda aqui, veja, ele segue. Ele diz, a segunda coisa, nosso Salvador. Então, além de ser um Deus poderoso, verso 24, o único Deus sábio, três coisas aqui, o único Deus sábio, ele também é o nosso Salvador. Ou seja, este Deus que ele descreve é o Deus que nos salvou. Nós não fomos salvos pelos nossos méritos, por nada que fizemos ou que possamos fazer. Nós não fomos salvos por nossos parentes, nossos familiares, pelos nossos pastores, pela denominação que nós temos, mas fomos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. E veja como isso é importante, veja como ele finaliza a sua obra aqui.
nosso Salvador. Ele pode não ser o Salvador dos que se perdem e que, infelizmente, não irão ser alcançados naquela advertência e que não irão ser arrebatados do fogo, mas Ele é o nosso Salvador. Então, nós devemos nos gloriar nisso. Ele é que nos salva. Podemos pregar, ler e reler as Escrituras, mas só somos salvos graças a Cristo, o nosso Salvador e o nosso mediador. Veja, todos os ensinamentos presentes aqui de nada valeriam se não fosse pelo nosso Salvador. Tudo isso que foi dito ao longo desse período todo não teria aplicação na minha, na sua vida, na vida dos irmãos que estavam naquele período, se não fosse Cristo que aplicasse essas coisas no meio da igreja. Então, ele conclui dessa maneira aqui, essa doxologia, essa glorificação à pessoa de Deus. E, obviamente, veja, ele não dá crédito a ele. Ele não dá crédito a ele que está alertando. Ele não dá crédito aos apóstolos que alertaram antes dele. Ele dá todo o crédito e louvor e honra à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui: seja a glória, majestade, domínio e poder agora e sempre. Amém. Assim, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas e vamos fazer uma oração. A primeira coisa, Deus quer que preservemos a sua palavra em nós e em nosso meio. Em nós e em nosso meio. Por isso nos exorta a alertarmos e evangelizarmos o que tem se perdido. Veja, o objetivo aqui, talvez a gente possa muitas das vezes não observar, mas o objetivo é que preservemos a palavra em nós, ele escreve para isso, mas ao nosso redor, na nossa congregação, com os nossos. Não é somente, eu sou salvo, e eu estou salvo. Eu fui eleito, fui salvo, sou batizado, participo da ceia, amém, glória a Deus. Mas não, a preocupação em arrebatar os demais do fogo, e analisar quem está trilhando caminhos tortuosos, em ter essa sensibilidade de poder exortar e corrigir aqueles que estão próximos a nós, dentro e fora da congregação. Então, Deus quer que preservemos a sua palavra em nós e ao nosso redor. A segunda coisa, nada pode ser feito sem Cristo. Nada pode ser feito sem Cristo. O final da epístola nos lembra que fomos comprados, selados e pré-ordenados para a vida eterna. Veja, nos lembra que na eternidade Deus elegeu os seus e que ninguém os pode arrebatar das mãos do Pai. Esse arrebatamento ninguém pode fazer, como o próprio Jesus diz no Evangelho de João. A terceira coisa, a conclusão de Judas nos exorta a louvarmos a Deus por nossa condição, por essa condição da nossa fé, e a glorificá-lo por sermos agora povo de Deus. Então veja, todo o propósito aqui é nos voltarmos para as Escrituras e glorificarmos a Deus. Essa é a conclusão e a vontade expressa aqui de Judas, que obviamente foi inspirada pelo Espírito Santo. E aqui eu encerro e vamos orar ao nosso Pai. Pai soberano, único Deus sábio, nosso Salvador. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Pai. Pois muitas das vezes nós temos desprezado Tuas Escrituras, Pai. Nós não temos lido ela como convém. Não temos falado dela como convém. Não temos ouvido ela o tanto necessário, Pai. Meu Deus, nós não temos nos alegrado nela como devemos nos alegrar, Pai.
mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, nessa noite, meu Deus, trazer essa alegria, Pai, ao ler as Escrituras, ao ouvir as Tuas Escrituras, Pai, ao ouvir o Evangelho, nosso Senhor, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, Pai, para que nós venhamos nos voltar a Ti, Pai. Nós precisamos conhecer mais de Ti, Pai. E o Senhor se revelou de maneira especial através das Tuas Escrituras, Pai. Meu Deus, temos essa obra escrita pelo Teu próprio Espírito, Pai, que nos foi dada, Pai, e que o Senhor, assim, nos capacite a compreendê-la, Pai, para que, quando compreendermos, adoremos a Ti, Pai, assim como Judas fez. Ó, Pai, que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Meu Deus, que se há, Pai, algum caminho tortuoso, Pai, como os que foram descritos ao longo da epístola de Judas, Pai. Meu Deus, se há algum desejo pecaminoso, algum caminho em nós que está distante de Ti, distante das Tuas Escrituras, que o Senhor arranque de nós, o Senhor afaste do nosso meio, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos torne sensíveis a Teu Espírito Santo e a comunhão dos irmãos, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos torne sensíveis para ver aqueles que estão definhando na fé, aqueles que estão fracos, aqueles que precisam, muitas das vezes, de alguma ajuda ou orientação, Pai. Que nós venhamos ter essa sensibilidade para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a crescermos na fé, Pai. Meu Deus, para que juntamente possamos glorificar o Teu nome, Pai. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nós, Pai. E te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós quando não fazemos tais coisas, Pai. Obrigado pelas Tuas Escrituras e porque o Senhor levantou homens, Pai, ao longo de todos os séculos para falar-nos acerca delas e por isso estamos aqui, Pai. Nós glorificamos o Teu nome. Amém.